Gravar, tá. Tá, vamos lá então, pessoal. Então, boa noite para todo mundo. É, Vamos começar mais um tópico. Hoje tem mais o tópico 13 e o 14, né? Para a gente encerrar o conteúdo, né? Chegando mais um aqui. Emily. Emily. Tá, vamos lá então falar do tópico 13, a parte de epidemiologia, né? A gente. Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando. Está gravando, tá. Bom, então, esse primeiro slide aí, como sempre, é o texto, né, que a gente utilizou, né, para preparar os slides, tá? Bom, a epidemiologia é a ciência basicamente quantitativa. No tópico anterior, a gente, eu falei que é o ciclo das relações patógeno-hospedeiro, é o fundamento, é a base teórica que fundamenta todo o manejo, né? O manejo de doenças, que seria o objetivo aí final da fitopatologia. A epidemiologia, então, na ciclo das relações, você vê, você estuda a patógeno, a sobrevivência de maneira qualitativa, né? Então, todo o ciclo envolvendo doença é visto do ponto de vista qualitativo, né? Como ocorre, de que forma, né? E aqui a epidemiologia basicamente é quantitativa, né? A gente tem que. Opa, chegando mais gente aí. Gabriela Vieira. Gabriela Vieira. Gabriela Vieira. E Maria Vitória. Maria Vitória. Tá, então, falei que a ciência é basicamente quantitativa, né? Por que que quantitativo é importante? Porque do ponto de vista qualitativo, doença é sim ou não, né? Mata, é, se a gente, acontece ou não acontece, mas a gente sabe que para a gente tomar decisões, não basta só a gente saber o sim ou não, se ocorre ou não ocorre, né? Tem muita coisa que depende de a gente saber, ó, mas quanto é que isso pode provocar perda essa ou aquela doença, né? Porque eu posso pensar no manejo mais racional, tomar decisão em cima do possível prejuízo, né? Que aquela doença pode provocar. Não a gente pensando assim antes, mas durante o desenvolvimento da epidemia, né? Bom, então eu chego a um ponto da epidemia, que essa doença pode avançar muito mais ou muito menos, né? Então vocês notam que a gente envolve quantificação, né? Para eu saber que ponto a doença vai evoluir mais, eu tenho que estar monitorando quanto é que está a doença qual a quantidade de doença em cada momento, para mim saber, né? Então pode chegar um ponto de daqui para frente, olhando lá da fisiologia da planta, por mais que a doença, a velocidade da doença aumente ou a taxa, a quantidade de doença aumente, eu não vou ter perda significativa. Então, não justifica. Pode não justificar. Claro que não é que não, pode não justificar, depende do contexto, né, de cada situação específica. A gente nunca pode estabelecer a priori se
a gente tem que, se determinada ação, se vai valer a pena ou não, sem estar com todos os elementos, né? A avaliação circunstancial. Então, assim, tudo isso, então, envolve, chegando mais um aí, Maria Gabriela. Maria Gabriela. Maria Gabriela. Então, a parte quantitativa é importante, né? A, tem uma parte importante aí da epidemiologia, que é você monitorar condições climáticas, né? Por que isso? Para algumas doenças, a parte, você tem uma resposta muito direta, né, do fator ambiental na velocidade da doença, né? Tanto é que você pode saber a temperatura se cair X graus, né, há o risco de uma determinada epidemia. Então, a aplicação ou não de fungicidas depende, então, desse monitoramento ambiental, né? Então, para isso, chegando mais um aí, Diogo Scopel. Tá. Então, aí, o monitoramento de condições ambientais, principalmente temperatura e, às vezes, molhamento foliar, né? São importantes para que eu possa tomar decisões. Para algumas doenças, a quantificação, por exemplo, do, 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 do inóculo, né? A quantidade do inóculo, quantificação do inóculo, pode me dar subsídio, né? E isso pode ser ensaiado, verificado experimentalmente. Então, por exemplo, a doença monocíclica, como o mofo branco, né? Então, a incidência, a quantidade do inóculo, né, que pode ser o escleródio, por ml de solo, qual a quantidade, né, que pode fazer que na safra que eu plantar, né, então, esse item obtido aí na entre-safra, evidentemente, né, ou seja, antes de plantar. A gente sabe que é uma doença monocíclica, então, em princípio, a gente já, toda doença monocíclica, a quantidade dela é resultado do inóculo inicial, né? Então, esse inóculo inicial pode ter uma forte correlação aí com a quantidade de doença na safra, né? Então, isso é extremamente importante. Então, eu posso quantificar o inóculo, quer dizer, eu posso quantificar e avaliar experimentalmente, né? Eu não posso, quer dizer, eu posso até provocar o inóculo, vamos dizer assim, em parcelas, né? Pequenas. Então, inocular o solo na entre-safra, né? Com quantidades crescentes do escleródio e isso verificar qual a quantidade de inóculo é suficiente para causar que quantidade de doença, né? Então, se eu ensaio isso, eu posso já ter, isso é uma ferramenta. Então, se no meu ensaio 2 escleródios, né, por ml de solo já foi suficiente, né, para causar uma epidemia e causar perdas, mas, aliás, vamos dizer assim, 10, né, 10 escleródios, eu posso, é o mínimo que vai me dar, causar uma doença. Abaixo disso, né, nos meus ensaios repetidos, eu não tenho a presença, vamos dizer, dois escleródios, por exemplo, eu já não tenho praticamente doença ou muito pequena a doença na safra subsequente. Então, tudo isso pode ser ensaiado, verificado, né? Ou no ensaio provocado ou em dados obtidos no campo. Então, isso é quantificar, né?
quantificar o inóculo para me tomar a decisão baseado na quantidade de inóculo e na quantidade de doença que é possível, né, de se obter nas condições ensaiadas, que é a condição que deve se repetir, né? Pelo menos a ciência toma decisões baseado no que ela obteve nos ensaios que foram conduzidos, os ensaios no tempo passado, né? Ah, então, eu acho que isso aí já indica aí a importância aí da epidemiologia. Epidemiologia. Bom, doenças em fruteiras. Quanto à questão do monitoramento de condições ambientais, normalmente as doenças de fruteira, a requeima do tomate, doenças em fruteiras, elas são, normalmente são feitas muitas aplicações, né? Quando você tem em cultura anual soja, 3 aplicações, em uva, outras fruteiras aí, 14, 15 aplicações de fungicida, né? Algumas dessas doenças, como eu falei, a requeima da batata, né? E do tomate, fruteiras e hortaliças, né? Geralmente tem muitas aplicações de bem mais, por exemplo, do que as grandes culturas, né? Então, se a gente tem determinada doença que é muito impactado, né, por um fator, né? Na verdade, essa informação está disponibilizada, né? A gente tem que, para a condição local, só monitorar e saber exatamente qual, naquela condição local, qual a temperatura, né? Que pode fazer com que seja recomendado fazer só aquela aplicação, né? Então, por esses elementos aí que eu falei, né, esses exemplos, né, dá uma ideia aí da importância aí da parte aí da quantificação, né? Então, vocês podem até reparar, mas para grandes culturas, eu já tenho que isso não tem tanta importância, porque é o monitorar fator ah, eh, climático, para mim, economizar uma aplicação é muito arriscado. Realmente, né, é verdade isso, né? Então, a aplicação que tem mais retorno realmente é a ciência, né? Utilizado, os dados aí da epidemiologia são usados é, é, são mais importantes, né? Para essas doenças aí, hortaliças e fruteiras, em que normalmente você tem uma quantidade grande de aplicação, né? Então, se você puder reduzir, né? Você já tem não só reduzir custos, você está reduzindo custos, mas você está melhorando a qualidade do seu produto final aí. Bom, então vamos lá. Então, a epidemiologia, eu já falei que é uma ciência quantitativa, né? Estuda especificamente população do patógeno e população do hospedeiro, né? Ou seja, na sua cultura, e a quantidade de doença, né? Que resulta dessa interação. Sob a influência do ambiente, né? Temperatura, umidade, e ainda tem a interferência humana, né? Que é muito importante aí para aumentar ou diminuir determinada doença. Bom, e a gente fala um pouco aqui de alguns termos, né? Epidemia poliética, né? Que é aquela epidemia em que passam-se vários anos, né? Até para que a doença atinja um nível significativo, ou aumente de maneira significativa. Eu falo vários anos, 10 anos, 15, 20 anos, né? Ela é um padrão diferenciado, né? Porque doenças da parte aérea, normalmente essas doenças poliéticas são doenças que foram verificadas para patógeno de solo, né? Habitantes natural do solo. E certamente em experimentos aí de longa duração, tá? Então foi observado esse padrão aí, né? Um determinado padrão. A ciência descobriu, né? Verificou esse padrão. Aí você tem o termo pandemia. Bom, o termo pandemia certamente é bastante. Você já deve ter cansado de ouvir falar, né? De pandemia, né? Mas o que é pandemia, né? São doenças que ocorrem em áreas grandes, né? Eu vou dar o exemplo clássico, que já estão cansados de saber do Covid-19. Mas o significado é o mesmo, tá? O conceito bom, eu não sei, o conceito vegetal é esse, né? Mas aí eu creio que para doenças
humanas também o conceito deve ser o mesmo, né? Não tem por que usar o mesmo termo e ter conceitos diferentes. Então, pandemia, né, para a área, para doenças vegetais, são aquelas que ocupam grandes áreas. Aqui no caso, o exemplo para vegetal seria a ferrugem da soja, né? É uma doença que, quando ela ocorre de maneira, ela pode, em condições excepcionais, é claro que isso não vem ocorrendo porque você tem feito o manejo químico, né, com fungicidas, mas é uma doença que, se não houver, então, esse manejo químico, ela, como aconteceu, né, no passado aí recente, né, ela pode se tornar uma pandemia, né. Endemia é aquela situação em que a doença está sempre presente, mas ela mantém um patamar relativamente constante, né? Ela não aumenta muito e nem diminui, né? Normalmente aqui eu sempre via o míldio da soja, né? Uma doença sempre. É claro que nem todo ano você vê, às vezes, porque depende de cultivares, mas eu já estou aqui na região com mais de 30 anos, né? Então sempre a gente vê mesmo nas plantas suscetíveis, né, a gente vê, e a gente nunca passou de algumas folhas afetadas, né? Realmente, nesse ano todo, nunca houve uma epidemia aí, embora você tenha todo ano nesse ou naquela lavoura presente, né? Bom, objetivos da epidemiologia, né? Evolução da doença, né? Eu falei que é uma ciência quantitativa, né? Então, para avaliar isso ao longo do tempo, né? Esse é um dos objetivos. O prejuízo, né, causado, né, a quantificação do prejuízo, tanto absoluto como relativo, o efeito, né, da resistência do hospedeiro, né, sobre a epidemia, né, uso de fungicidas e outras medidas de controle, efeito das interações entre medidas de controle de doenças. Bom, esse uso de fungicidas, a gente sempre, aqui já devem ter visto, é muito comum aqui, aqueles ensaios de campo, né? Claro que vocês veem mais, normalmente, ensaios demonstrativos, porque os ensaios para registro, né, de determinado fungicida, para determinada doença, é feito por algumas universidades a nível experimental ainda, né? Não, então, não é aberto assim para visitação pública, né? Mas, então, então, é objetivo, né? A possível eficiência desse ou daquele fungicida, né? Então, é um dos objetivos aí da epidemiologia. Não só de fungicida, mas medidas de controle, como, por exemplo, o vazio sanitário, né? Então, para que se tomar a decisão, evidentemente, para que se tomasse a decisão, que ela já está em vigor aqui na nossa região, é claro que você tem que avaliar, né? Depois, quer dizer, você avalia a doença antes da adoção e depois que você adota, pelo menos nos primeiros anos, né? Para saber se aquela medida realmente está surtindo efeito, porque é uma medida restritiva, né? Sempre causa algum transtorno. Então, não justificaria você adotar uma medida que ela não realmente não correspondesse, o impacto dela fosse nulo, né? Na prática. Então, faz parte, então, dos objetivos aí da epidemiologia, né? Então, verificar ou quantificar aqui o efeito das medidas de controle sobre a epidemia. A eficiência técnica é uma das medidas de controle, sobre usar, aqui já é sobre o outro enfoque, né? Quando a gente falou em testar medidas de controle, eu estou vendo a parte da doença, mas tem o lado também do impacto aqui econômico dessa medida de controle sobre os agroecossistemas, né? Então, aí já abordando de um aspecto mais geral, ou verificando, né, outros parâmetros mais geral, que não só a, a, a eficiência da medida, que basicamente a eficiência é baseada na evolução da doença, na quantificação e nas perdas, né, nos danos na produção, né? Quando a gente fala entra o agroecossistema, a gente tem que utilizar outros parâmetros aí, né?
mais um objetivo aí da epidemiologia é a estratégia de controle das doenças para a proteção das culturas, né? Então, bom, bom, epidemia, como a gente já falou, é o resultado da interação entre uma hospedeira suscetível, o patógeno virulento, né? Mediado aí pelo ambiente. E no caso da epidemiologia tem outro fator aí que é o tempo, né? Já que é uma ciência quantitativa, a gente tem que quantificar doença ao longo do tempo, né? Então, o que eu falei está representado aqui nesse diagrama, né? Eu falei patógeno hospedeiro ambiente, né? Mas também o homem, né? Que é um fator importante e o tempo, né? Como resultado da interação de todos esses fatores, a gente tem aí a doença, né? Então, vamos separar ainda cada um dos elementos e vamos falar em que pode, como se dá essa interferência, aqui mais do ponto de vista quantitativo, aliás, qualitativo do que quantitativo, né? Ah, em que a interferência humana pode afetar, né? Bom, afeta já no momento em que ele escolhe, né? É só aquela ou, da determinada cultura ou atividade econômica que ele vai se utilizar, né? Que ele vai plantar, que ele vai se dedicar, tá? Então, se ele tem a opção de uma grande cultura, já tem uma expectativa de impactar no agrossistema lá, porque vai, vamos dizer, vai servir, né? Para multiplicação de essa ou aquela doença, né? Se eu escolho hortaliça, evidentemente, eu vou estar, de certa forma, impactando na região, né? Se a gente pensar no conjunto de doenças. Se a gente introduz uma cultura nova, né? Certamente, muitas vezes, a gente traz uma doença nova que essa cultura é uma hospedeira muito boa, né? E muitas vezes pode impactar as outras culturas, porque é uma hospedeira muito boa e acaba a doença começa a se multiplicar naquela cultura e ela acaba passando para outras doenças que são uma hospedeira menos, que não são tão suscetíveis, né, como aquela cultura, a cultura preferida pelo patógeno. Mas como muitas vezes essa epidemia, aquela patógeno já colonizou, vamos dizer assim, aquela planta preferida, acaba ela, vamos dizer assim, não tendo opção, né, ela iria para outras culturas. Então, é uma maneira também de impactar, né, com o agroecossistema como um todo, né? Então, o tipo de planta, né, escolhida ou desenvolvida numa área acaba impactando nesse sentido, né? Se a gente usa essa ou aquela fonte de resistência, né, evidentemente que também impacta, né? Época de plantio, a densidade de plantas, né? Ah, no caso de época de plantio, a gente já sabe que na seca, né? Normalmente você escapa na grande maioria das doenças, né? Mas você tem na seca, eu falo, quando começa, pode ser safrinha, né? Você tem um impacto, no caso de safrinha, você tem um impacto direto, por exemplo, da migração de vetores de outras culturas que estão sendo colhidas, né? Para a cultura que eu estou plantando aqui em safrinha. Então, é um impacto significativo, né? A densidade de plantas, normalmente plantas, adensamento de plantas, né, acaba favorecendo determinado tipo de doenças, a gente sabe disso, né? No algodão, onde você tem a opção do plantio adensado ou superadensado, né? Isso a gente sabe que pode impactar aí, é um elemento, um fator impactante aí no conjunto das doenças. Retarda ou antecipação da colheita, plantio em covas profundas impacta principalmente patógenos de solo, né? Que a fase que atua na fase inicial. Quando eu falo impacto, é favoravelmente, né? Então, se você planta mais fundo, né? Você favorece esses patógenos aí de solo, que normalmente eles não são mais saprofíticos, mas como a planta gasta muita energia, né? Para vencer, porque está ali no local mais profundo, né? Acaba vulnerabilizando aí, e esse patógeno acaba sendo, atacando aí a planta, né? Então, da mesma forma que o adensamento, né, o maior espaçamento também impacta, aqui no caso, em geral, de maneira positiva, né? A, a proteção de plantas com químicos antes das chuvas, né, evidentemente, controle de umidade em armazéns,
no caso aqui de controle de umidade em armazéns, o impacto é basicamente nessas doenças de pós-colheita, claro, né? Bom, então o homem ele pode afetar a epidemia, né? Dessas maneiras aí, como eu falei, de maneira mais qualitativa, né? Bom, então, é, com relação aqui aos fatores, né? Aqui, hospedeira, patógeno, ambiente, homem, né? A gente vai separar cada um deles e falar também de maneira qualitativa, né? Bom, fatores do hospedeiro, né? Nível de resistência e suscetibilidade, isso impacta, claro, né? Grau de uniformidade genética, tipo de cultura e idade da planta. Bom, grau de uniformidade genética, a gente tem um padrão, né, pessoal? Quanto mais uniforme aquela cultura do ponto de vista genético, né? Maior a vulnerabilidade, maior a chance, a probabilidade em que uma epidemia se estabeleça e causa grandes problemas. Bom, mas como assim, né? Qual o grau de em que medida isso se dá, né? Bom, quando a gente fala em uniformidade genética, a gente tem três grandes grupos aí, né, que a gente pode identificar. Você tem as plantas de polinização cruzada, né, como o milho, por exemplo, que é um grupo. Você tem as plantas autopolinizadas, que são por exemplo, as leguminosas, né, entre elas a soja. E o terceiro grupo é de plantas de propagação vegetativa, né? Então, assim, qual é o mais uniforme? As plantas de propagação vegetativa são as realmente mais uniformes, né? Se a gente pensar nos sistemas, né? Do ponto de vista a cultura da batata, que é propagada vegetativamente, ela é mais ou menos, se a gente olhar do ponto de vista prático, né? Da cultura como ao redor no Brasil e no mundo, né? Então, e se a gente comparar, por exemplo, com então as leguminosas, né? Como eu falei antes, de polinização cruzada. Bom, o grau de uniformidade genética, a gente sabe que propagação vegetativa são clones, né? Clones a gente tem uma multiplicação somática, é uma multiplicação que normalmente um clone significa um indivíduo exatamente igual ao outro, né? Então, uniformidade zero, né? É claro que, pensando do lado do ponto de vista, não quer dizer que na batata você tem um clone único ao redor do mundo. Você tem alguns clones, você tem alguma variabilidade, porque, como eu falei, não é comum ocorrer variabilidade através aqui dessa divisão mitótica, né, ali do lado mais biológico, mas ocorre. Quando a gente fala que não é comum, mas isso. Então, existe alguma variabilidade em função dessa multiplicação, mas é bem menor, né? Se você comparar com culturas em que você tem a reprodução sexuada e principalmente a polinização cruzada, né? Então, são culturas que têm relativamente poucos clones, né, que são utilizados. Então, é uma cultura de baixo grau de uniformidade. Ela é de alto, melhor dizendo, de alto grau de uniformidade, né, os clones. Aí você tem na sequência aí a soja, que a autopolinização acaba, de certa forma, reduzindo, né, o, a variabilidade genética no sistema como um todo. Você tem muitas variedades diferentes, mas são muito próximas do ponto de vista genético, né? Chegando mais um aí, o Igor. Igor. Ô Solano, Oi. te perguntar, o mal Ah. do Panamá seria uma epidemia ou era, Não, que ele aqui engloba? para nossa, o conceito de epidemia você envolve uma doença que está aumentando num determinado, é um conceito que você tem que localizar ele do tempo, né? Uma doença não é epidêmica ou deixa de ser. Aliás, assim, não é que, melhor dizendo, deixa eu explicar aqui melhor. O conceito não é em cima do patógeno ou daquela doença de maneira estática, vamos dizer assim. Pô, aí você tem que falar assim,
Olha, já tivemos epidemia no Mal do Panamá. Ela é não tenho muita notícia para nossa condição, a gente tem uma cultivar. Bom, ela já foi importante no passado, assim, no passado, sei lá, na década de 50, quando foi introduzido, né? Porque normalmente quando uma doença é introduzida, se ela tem um material suscetível, como é o caso da banana maçã aqui no Mal do Panamá, ela realmente causou epidemia numa determinada época aí, não sei localizar que ano foi. Mas agora, como o sistema se ajusta, né, vamos dizer assim, então ela deixou de ser uma doença epidêmica, tá? Mas ela, assim, como o patógeno ele permanece no solo por muitos anos, é aquela doença. Aqui a gente já planta, normalmente o produtor já planta pouco, ele já sabe que para nossa condição e a banana maçã é suscetível que o patógeno está presente, normalmente ele planta algumas moitas no meio das outras plantas, de outras variedades, né? Então, é uma situação que realmente, se a gente olhar ela deixou de ser uma epidemia, viu? Mas ela pode ser, ela já atingiu houve uma conceituado como uma doença epidêmica um tempo atrás aí, tá? Não, entendi, obrigado. Tá? Então, assim, a gente não pode carimbar, tá? Ah, aquela doença é epidêmica. Não, ela é epidêmica, ela foi epidêmica em algum período, está sendo, ou, né? Assim como é com a ferrugem da soja. Quando ela foi introduzida em 2001, né? Ela tem potencial, né? Ou seja, se a gente, vamos dizer, se todo mundo resolvesse não aplicar fungicida, né? Como a doença foi controlada, né, com o manejo químico,